mundo passa diariamente por alguma construção. Casa, prédio, shopping, ponte. Algumas pessoas se atentam aos detalhes de arquitetura, outras não estão nem aí. Mas é importante a gente perceber que o setor da construção civil tem crescido muito. E também perceber que esses prédios e essas construções não têm ficado prontas assim do dia para a noite como a gente pensa. Na verdade, o processo é muito mais complexo. O crescimento da indústria está levando muita gente jovem para a área. E há muitas funções dentro de uma obra. Hoje, vamos conhecer uma delas, sem a qual essa obra aqui não andava. Ou melhor, nem começava. Existe um pouco de prova, joga aqui, aí liga o processo e aí ela faz o... Ó, viu lá? Rompeu. Os técnicos em edificações atuam em todas as etapas de uma obra e sempre em diferentes frentes. Os que trabalham no escritório, por exemplo, eles especificam materiais, eles montam projetos de instalação e também o cronograma desses operários. Aqueles que trabalham em campo, na obra mesmo, no canteiro de obra, eles funcionam como o braço direito do engenheiro. São os técnicos em edificações. Ele tem que ficar de olho porque ele tem que coordenar toda aquela equipe para que aquela edificação, aquela construção não atrase. Também são eles que avaliam a qualidade do material usado, coordenam equipes de serviços e a execução do processo construtivo. E ainda aplicam normas técnicas, ambientais, de saúde, de segurança e higiene no trabalho. Hoje, mais de 34 mil técnicos em edificações têm registro por todo o país, ganhando entre R$ 2.700 e R$ 4.900 por mês. De 2007 para cá, o mercado da construção cresceu mais de 150%. Ou seja, a demanda por novos técnicos em edificações não para. É importante a gente frisar que a profissão deles surgiu com a capacitação do setor da construção civil e que vem evoluindo desde a antiguidade. Pode-se dizer que as grandes obras de engenharia começaram em grande estilo, com as pirâmides do Egito. Como cada pedra das pirâmides pesava 2,5 toneladas, foi criado um sistema de rampas, rodas e cordas, algo muito moderno para a época. Segundo historiadores, a construção da Grande Pirâmide de Gizé durou 50 anos, com o suor de 30 mil trabalhadores. Hoje, felizmente, qualquer coisa é erguida com muito mais facilidade. No século III a.C., o grego Arquimedes foi o primeiro a estudar a engenharia civil. As técnicas que ele criou foram fundamentais para a evolução, que continuou com os romanos, seus aquedutos de tijolos, concretos e pedras. 1000 anos depois da queda do Império, muitos aquedutos ainda eram usados. No longo período da Idade Média, foram construídos castelos e catedrais que desafiavam a engenharia. Naquela época, surgiram as primeiras universidades, acelerando assim a evolução do conhecimento. No período seguinte, do Renascimento, as construções passaram a ser vistas como arte. Dali em diante, o progresso se acelerou. Surgiram o vidro e o ferro. E no século XIX, a engenharia civil e a arquitetura se separaram. Com isso, o ramo da construção ficou mais especializado e cresceu muito com a Revolução Industrial. As obras foram ficando mais complexas, com os arranha-céus que a gente vê hoje em dia. Se antigamente os acidentes eram comuns, 400 mil operários morreram construindo a muralha da China. Hoje em dia, a preocupação com segurança é mais que uma regra, é parte fundamental da construção civil. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha muita participação do técnico de edificações em obras. É uma coisa que vem crescendo bastante em virtude de algumas coisas, como por exemplo, você tem hoje muita norma, muita exigência para se cumprir, e por ele ter uma qualidade técnica, assim, uma mão de obra de boa qualidade técnica, nos ajuda com isso. Meu trabalho consiste na parte de fiscalização. Eu preciso verificar se o trabalho está sendo executado com qualidade. Trabalho mais específico na parte de planejamento, fazendo cotação, analisando propostas. Hoje eu não consigo imaginar eu fazer uma obra sem a presença de um técnico de edificações comigo. Quando o técnico não está na obra, ele está no escritório, planejando e fiscalizando tudo que vai para o canteiro. Ele trabalha com projetos e planilhas para organizar a chegada do material em conjunto com os engenheiros. O papel daquele escritório é tão fundamental
quanto o papel da obra. Por eu analisar o projeto, junto com o contrativo que eu recebo, às vezes acontece alguma divergência, então a gente precisa entender por quê, onde é que está o erro no projeto, erro na planilha, ligar para o engenheiro da obra ou ligar para o engenheiro que dimensionou a planilha e perguntar. Depois que você fizer esse processo, isso volta para lá. A gente Volta fica num pra sistema obra. de bate e volta, Isso, assim, justamente. né? E é um trabalho bem minucioso, tem que estar muito Claro, atento, né? justamente, porque o quantitativo tem que bater certinho. Eu não posso mandar exemplo em caso, como citado, a concretagem. 2 metros a mais de concreto é um desperdício muito grande pra gente. Se tem uma coisa que não falta em uma obra, é concreto. Isso todo mundo já sabe, né? Então, uma vez que o técnico em edificações especificou todo o material no escritório, o concreto está pronto para ir para a obra. E quando ele chega no canteiro, adivinha quem recebe? Um outro técnico, que vai fiscalizar a sua chegada, verificar a sua consistência e preparar os corpos de prova para o laboratório fazer o teste de resistência. Se a gente pensar que o concreto ele faz parte da estrutura da edificação, que é quem sustenta a edificação, então é extremamente necessário que a gente verifique qual é a resistência para comparar com a resistência estabelecida no projeto. Uma amostra do concreto da obra vai para um laboratório, onde será devidamente identificado, armazenado e molhado. Quando a amostra estiver pronta, ele vai para a prensa, para o teste de resistência. O processo pode demorar 28 dias e serve para garantir que a estrutura do prédio está de acordo com as normas. Aqui nós temos 2 pessoas que trabalham no laboratório que estão em formação. Então, eles fazem curso de técnico de edificações. Legal. E eles desenvolvem tanto a função de execução dos ensaios, como também de fiscalização desses serviços. Existe um curso de prova, joga aqui, aí liga o processo e aí ela faz o... Ó, Viu lá? rompeu. Então, Rompeu. ou seja, o teste está feito. Já sabemos até onde esse material resiste. Realmente, para subir um prédio como esses, é preciso de muito trabalho em conjunto e material da melhor qualidade. Bom, deu para ver que não há nada em uma obra que não exija a atenção de um técnico em edificações, né? Seja no escritório ou seja aqui, no canteiro de obras. Muito barulho, muita gente, muita movimentação e o técnico em edificações tem que conduzir tudo isso e garantir a segurança do seu pessoal, porque afinal, segurança sempre em primeiro lugar.